o título: O que o homem semear, isto também ceifará. Ceifar é colher, não é, igreja? Colher. Todo mundo quer colher coisas boas, não é? Todo mundo quer colher frutos bons. Queremos colher coisas que agradam, coisas que fazem bem. E a palavra não está falando apenas do alimento físico. A palavra está falando a respeito de tudo. Tudo que o homem semear, isto também ele colherá, ele ceifará. Nós temos visto nessa geração as pessoas vivendo no limite, andando no limite, e muitas delas querendo colher coisas boas, mas olhamos para a semeadura e dificilmente nós observamos essa pessoa plantando coisas boas. A maioria das pessoas hoje em dia, elas não se preocupam com essa lei. É uma lei, sabe, igreja? A lei da semeadura. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Olha aí, ó. Aquele que o instruiu. Como que eu vou fazer participante alguém de coisas boas se eu não colher coisas boas, né? Como que eu vou fazer ou permitir que alguém participe da minha vida se eu não tenho aquilo que é bom para apresentar? E aí as pessoas chegam no impasse, o que chamamos de depressão. Infelizmente, esta geração tem apresentado um número muito grande de pessoas depressivas na igreja. A depressão, ela não tem explicação lógica. Se você analisar, todo mundo tem uma conclusão a respeito da depressão, sabia? E até mesmo aqueles que já enfrentaram a depressão têm uma resposta pessoal diferente de outras pessoas que também já enfrentaram a mesma situação. Mas o que nós sabemos por cima, que é um vazio muito grande, é um vazio muito grande, é algo que vai corroendo a alma da pessoa, e ali aquela pessoa já não tem mais vontade de viver, ela não tem vontade de viver. Uma pessoa depressiva, ela constantemente está pensando em morrer, ou seja, se isola, muitas vezes não tem forças para reagir, não sabe como reagir, não sabe como vencer as dificuldades, os problemas. Os problemas vão tomando conta de uma forma, e a pessoa fica, ela fica sem saber para onde recorrer, a quem recorrer, porque é como eu falei, cada um tem uma resposta, cada um tem um conceito, e até mesmo os especialistas. Uma pessoa depressiva que procura um médico, por exemplo, o médico A vai ter um conceito, o médico B vai ter outro conceito, e no final a pessoa volta para casa confusa, sem resolver
nada, não consegue resolver. Mas o que nós temos visto também nessa geração é que muitos querem colher frutos que não plantaram, igreja. E nós temos visto também pessoas que plantam e não conseguem colher. Meu Deus, como que é isso? A palavra diz que aquilo que eu plantar, eu vou colher, mas eu tenho me esforçado tanto e tenho procurado plantar coisas boas, mas eu não tenho colhido coisas boas. Você deve concordar comigo que uma plantação, para ela ter êxito e bom resultado, não depende somente da semente. A semente é boa, mas e o terreno, será que também é bom? Será que o terreno é bom? Será que é na época certa que eu plantei? Porque para que nós venhamos ter uma recompensa, para que nós venhamos ter uma ceifa boa, nós temos que atentar para tudo isso, igreja. Para tudo isso. Deus, Ele tem nos dado a semente, isso todos os dias. A semente de Deus é boa, com certeza. É uma semente boa, é uma palavra boa, né? Olha, Deus tem me dado a condição que eu preciso para ver o resultado na minha vida. Mas por que eu não estou vendo esse resultado? Porque muitas vezes a semente tem sido plantada de qualquer jeito. Às vezes você não vê o resultado na sua vida, porque você tem usado esse algo bom que tem na sua vida, tem plantado de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós temos que aprender a usar aquilo que é bom na nossa vida. A gente tem que aprender a tirar proveito daquilo que é bom na nossa vida. Ah, pastor, tem um monte de coisa boa na minha vida, tem um monte de semente boa na minha vida, mas olha, eu não vejo o resultado, eu não vejo o efeito disto. Por quê? Porque eu tenho que aprender a usar isso, igreja. Tem muitas pessoas boas no mundo, e muitas pessoas boas perecendo, sabia? Você já deve ter conhecido pessoas assim, que já não estão mais no meio de nós, e ali as pessoas falavam: olha, essa pessoa era tão boa, ajudava tanta gente, era uma pessoa dedicada, era uma pessoa que não tinha tempo ruim, e colheu um resultado tão ruim na vida dela. Olha, isso não era para acontecer com ela. Eu não entendo porque uma pessoa tão boa e paga um preço tão alto. Por que esse resultado? Por que essa consequência? O que essa pessoa fez de errado, né? Muitas vezes a semente boa, ela tem se perdido, sabia, igreja? E Deus, Ele deu um exemplo na parábola da semeadura, que Ele mesmo falou: olha, foi semeado a semente, né, no meio do caminho, mas aí veio o sol e aquela semente queimou. Outra semente caiu em meio às rochas, mas aí não tinha terra para criar raiz, e aquela semente também se perdeu. Ele falou: olha, um pouco da semente também caiu na terra boa, e essa germinou, criou raiz e deu frutos. Olha quantas sementes se perderam. E quem estava semeando? Jesus. Está vendo? Quem é o semeador da palavra? Jesus. Quantas palavras Jesus já semeou neste mundo e nesse terreno, nos corações humanos? Muitas palavras, muitas sementes. Todas elas germinaram? Não, não germinaram.
muitas sementes foram perdidas, esforços, né? Ou seja, a pessoa recebeu, mas o coração não estava preparado, o terreno não estava preparado, estava rochoso, ou estava um caminho deserto e não recebeu a semente, ou seja, se perdeu. A mesma coisa é o ser humano. Se a gente não preparar o terreno para plantar aquilo que é bom na nossa vida, as coisas também podem se perder, igreja. E facilmente a gente não conseguir ver o resultado das nossas boas ações. Eu sei que você tem boas ações, e muitas vezes você cria uma ação e procura uma reação boa também, e não recebe essa reação boa. Você fica se questionando: onde que eu errei? Não foi você que errou, foi o tempo da plantação, o tempo da semeadura que não foi correto, né? Que não foi da maneira certa. O esforço se perdeu, e é muito desgastante quando a gente se esforça, quando a gente faz aquilo que é bom, quando a gente faz o bem, quando a gente se dedica e não consegue ver um resultado. É horrível isso aí, dá uma sensação de perda. Olha, eu me esforcei tanto e eu perdi os meus esforços. O que eu fiz de errado? Eu me dediquei, eu semeei nessa terra e a terra não produziu. Tempo perdido, né? Isso cria uma sensação muito ruim na mente das pessoas, uma sensação de invalidez, de ter perdido. Olha, e agora? Quanto investimento, porque a semente é um investimento. Não é somente o trabalho, é aquilo que você ali jogou na terra, e a terra não produziu de volta. É horrível isso. Isso acontece. Por quê? Porque a semente foi lançada no terreno deserto, no momento errado, ou no terreno rochoso. Tem que ter boa semente? Tem. Mas tem que preparar também o terreno. Amém, igreja? A Bíblia diz que: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também o que? Ceifará. Ou seja, Deus é justo, igreja. Se nós fazemos aquilo que é para fazer corretamente, a maneira correta de se fazer, Deus vai abençoar. Deus é justo. Se alguém me chama: o pastor Marcos, o senhor vai me ajudar aqui nessa plantação, nós vamos plantar isso, isso e isso. Se não me instruir, se não me dar ali as regras, como que tem que fazer, por mais que eu tenha boa vontade, eu posso perder as sementes, mas a partir do momento que eu atento à instrução, olha, não pode fazer assim não, tem que fazer assim, assim, assado, para dar resultado. Se eu atento às instruções, o resultado vem. E aí quem vai participar da colheita? Aquele que me instruiu. Aquele que me instruiu, ele vai participar da colheita. Na vida, quem está instruindo cada um de nós, igreja? Jesus Cristo. Ele quer participar da nossa vida, Ele quer participar da colheita da nossa vida, Ele quer estar conosco. Mas como é que Ele vai participar se nós não estamos colhendo nada, né? Como que Deus participa da colheita na vida de alguém? Quando nós contamos testemunhos,
Quando você chega e conta o testemunho, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Ele produziu, olha, Ele abriu as portas, eu estou prosperando. Ele está participando da colheita em nossa vida. Todos nós queremos isso, mas para que a colheita aconteça, nós temos que fazer segundo aquele que nos instruiu. Ele sabe exatamente o tempo, a hora certa, o momento certo, o lugar certo. Ele sabe de tudo, igreja. E na verdade é Ele que dá o crescimento. Quando você faz segundo a palavra de Deus, dá tudo certo. Amém, igreja? Dá tudo certo. É isso que Ele quer que aconteça na sua vida. No versículo 7, como ele falou: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, se eu semeio segundo a instrução da palavra, eu vou colher para o Espírito. Ou seja, frutos do Espírito, você sabe o que é, né? Alegria, longanimidade, não é isso, igreja? Não fala sobre os frutos do Espírito? Aqui mesmo, em Gálatas, é alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que mesmo no capítulo 5 fala: se eu planto, se eu semeio segundo a instrução de Jesus, eu vou colher para o Espírito, igreja. Ou seja, o beneficiário vai ser quem? Vai ser eu mesmo. Eu vou colher amor, alegria, coisas boas. Mas se eu semeio sem instrução da palavra, eu vou colher para a carne. E os frutos, as obras da carne, só servem para destruir a vida das pessoas. Ou seja, na verdade eu não vou colher coisas boas, eu só vou colher coisas que destrói a minha vida. O que destrói a vida do ser humano? Prostituição, as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a essas. Ou tanto de coisa ruim, igreja. Pastor, quer dizer que a semente está comigo. Você é um ser humano bom, né? Você tem a condição de Deus na sua vida. Você é um ser humano bom. Mas se você trabalha sem a instrução de Deus, o resultado não vem. A Bíblia diz que em vão edifica se Deus não edificar. Se sacrificou, perseverou, se dedicou, mas foi sem instrução. Por isso que nós estamos aqui, igreja, porque nós queremos colher para o Espírito. Amém, igreja? Você quer colher para o Espírito? Você vai colher, porque você veio buscar a instrução da palavra, e praticando a palavra, o resultado vem. Os frutos do Espírito vêm sobre a sua vida. E aí no versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o que? O bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está vendo? Não se canse de fazer o bem. Você é uma pessoa boa, então continue a praticar o bem, igreja.
Ah, pastor, mas olha, eu já semeei tanto bem e eu não colhi aquilo que eu gostaria de colher. Mas imagine aí, você tem a semente do bem, aí você decide não semear mais, mas de repente você está diante de uma terra fértil, você não sabe que é fértil, é o tempo de Deus, e aí você decide não semear. Olha a oportunidade que você perde. Mas se você continua semeando, ah, mas eu já perdi muitas sementes, eu não colhi resultados bons, mas aí eu estou continuando, perseverando, eu estou investindo, aí de repente bate numa terra fértil e o resultado aparece. Por isso que Deus fala: olha, não se cansemos de fazer o bem. As pessoas, às vezes, elas mudam por não ver o resultado. Ah, eu estou cansado dessa vida, tantos anos nesse sofrimento, eu não estou vendo a mudança na vida desse ser humano. Olha, quantas vezes já orei por ele, quantas vezes já orei por ela, olha quantos propósitos, eu não estou vendo mudança. Ah, olha, eu vou desistir. Não desista da sua família, igreja. Continue orando, continue praticando, plantando, semeando, porque uma hora você vai colher, uma hora vai bater numa terra fértil, o coração vai estar preparado e aí vai vir tudo de uma vez, o resultado, porque de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Se eu tenho plantado bem, uma hora eu vou colher, eu vou colher o que eu tenho plantado. Amém, igreja? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse se não desfalecermos significa o quê? Os que desistiram. Tem pessoas que estavam tão próximas de colher, né, de ver o resultado, aí de repente, olha, chega, eu não vou lutar mais não, eu desisto, chega. Olha, eu não estou vendo o resultado, muitos anos já nessa luta, chega. A pessoa desfaleceu, desistiu. Por isso ele falou: se não desistirmos, se não desfalecermos, nós vamos colher o tempo de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha aí, ó, a oportunidade ela acaba quando, igreja? Na vida de alguém, quando a pessoa morre, sabia? Morreu, acabou a oportunidade. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho a oportunidade de fazer o que? O bem ou o mal, mas Deus falou para a gente não se cansar de fazer o bem, ainda que você esteja colhendo o mal. Pastor, eu faço o bem, mas olha, as pessoas me pagam com o mal, mas eu estou vivo, eu vou continuar a fazer o bem. Deus está me dando oportunidade, ainda tem chance, tem oportunidade. Olha, eu não vou desistir, não vou desfalecer. Enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem, igreja? Os da família da fé, principalmente os da família da fé. Às vezes você olha assim uma pessoa na sua casa: ah, pastor, essa pessoa não quer ir para a igreja, eu oro, essa pessoa não está nem aí. Mas isso não significa que ela não tem fé. É de fé essa pessoa, né? Só tem que ser trabalhado esta vida. Ela crê, ela não vem, mas ela vai vir no tempo certo, na hora certa, não tem como fugir, igreja. Ela vai vir. Ah, mas quando que isso vai acontecer? No tempo de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas se cansam. Por quê? Porque ela quer que seja no tempo dela, no tempo do homem. Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. O importante é vir, hoje ou amanhã ou depois. Olha, pode passar o tempo que for, mas você vai vir e vai se dobrar de joelhos diante do Senhor.
Você vai se render a Ele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas você vai vir. Ou seja, eu não vou me cansar de fazer o bem, eu não vou me cansar de orar por você. Uma hora você vai vir, ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, muita gente tem vindo pela dor, né, igreja? Mas vem. Era para ser diferente, era para vir por amor, mas de um jeito ou de outro, o importante é vir. Amém, igreja? Por isso aqui estamos, lutando pela família, pedindo força a Deus, para não nos cansarmos de fazer o bem, e principalmente aos da família da fé. Fazer o bem para todos, mas principalmente para a família da fé. Ou seja, a família da fé é a nossa família, é a sua família. Se você está aqui representando a sua família, né, lutando por ela, é a sua família, ué. É os da igreja também, é os da fé. Mas você está buscando por quem hoje? Não é pela sua família, você está agindo a fé. Os da família da fé, é a sua família. Então a gente tem que continuar semeando, praticando a palavra de Deus, buscando instrução e nos conselhos dele fazer aquilo que deve ser feito, perdoar, ou seja, abraçar, né? Limpar o coração. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. É difícil, pastor. Chega um momento que a gente chega no limite. Mas aí quando você estiver no limite, busca Deus, gente. Meu Deus, olha, me renova. Eu não quero desistir, Pai. Eu não quero desfalecer. Eu quero continuar. O Senhor me dá a semente para me semear, meu Pai. E Deus vai estar sempre injetando coisas boas em você. Agora, para aqueles que desistem, se você observar, tem muita maldade no coração, igreja. O mundo está cheio de maldade, cheio de maldade. E por quê? Porque as pessoas desistiram, desfaleceram. Se você e eu desistirmos também, a maldade vem para o nosso coração. Mas enquanto a gente ali a buscar a Deus, buscar instrução, Deus vai nos dar semente do bem, para que possamos semear e colher também no tempo dele. Amém, igreja? Quem entendeu? Não desfaleça o seu coração. No tempo de Deus, você vai ver o resultado da sua busca e do seu sacrifício em nome de Jesus. Amém? Diga: eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Você entendeu a palavra?